Bom dia, meus amigos. Estamos retornando ao nosso módulo de leis especiais, agora retornando ao ponto que trata do Estatuto do Índio. Como nós estamos abordando nas outras aulas, nas aulas anteriores, Estatuto do Índio não está entre as leis especiais que mais caem nos concursos públicos. Mas nem por isso você vai deixar de dar aquela atenção, pelo menos abordando aí o aspecto textual dos crimes, alguns aspectos criminais. Não é uma lei que traz muitas controvérsias, mas quando cai cópia do texto de lei. Por isso mesmo, pela facilidade da leitura da cópia do texto de lei, você tem que conhecer os aspectos básicos. Havíamos encerrado a nossa última aula abordando, se não me falha a memória, o artigo 57. Hoje nós vamos iniciar os aspectos criminais dos crimes contra os índios, capítulo 2 da Lei 6.001 de 73. Artigo 58, acompanha a leitura. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena. Inciso 1. Escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição cultural indígena, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática, pena de detenção de 1 a 3 meses. No seu slide você tem 3 incisos e ainda o parágrafo único, mas nós vamos abordar um inciso por vez, para abordarmos a tipificação de cada crime. No artigo 58 ele traz 3 figuras criminosas. E nós temos aí, já no caput, um aspecto muito importante. Constitui crime contra os índios. Você primeiro, antes de tudo, tem que abordar esse aspecto desse conceito normativo do que seria índio. O que seria índio? O Guilherme de Souza Nutti, como está no seu slide aí, ele considera como sujeito passivo desses crimes não só qualquer espécie de índio, qualquer tipo de índio. Ele especifica, ele restringe a aplicação desse tipo penal, como está no seu slide, apenas aos índios isolados ou em vias de integração. Guilherme de Souza Nutti, um respeitado doutrinador, tem um livro específico sobre leis especiais, e aborda isso no livro dele. Com que argumentação? O índio que já está completamente integrado não seria objeto de tutela do Estatuto do Índio nesse sentido nos aspectos criminais. Então, uma importante observação que você deve fazer aí no seu artigo 58. Agora sim, abordando os núcleos dos tipos que estão previstos lá no artigo 58, no inciso 1, você tem 3 núcleos verbais: escarnecer, vilipendiar e perturbar. Só para trazer um sentido a esses verbos: escarnecer, zombar; vilipendiar, humilhar, desonrar; perturbar, atrapalhar, estorvar, importunar. Então você tem aí um núcleo que tem várias condutas, e só para... acho muito difícil cair esses conceitos, mas é importante você ter esses conceitos básicos para que você possa contextualizar as outras controvérsias. Classificação desse crime. Um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, formal, de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente. E por ser plurissubsistente, ou seja, eu poder fracionar os atos de execução, em tese admite tentativa. Por que esse crime é um crime formal? Porque não necessariamente ele precisa atingir o bem jurídico tutelado. Legal? Vamos avançar bem tranquilo. Inciso 1 do artigo 58. É bem simples, uma classificação básica. Não há maiores considerações que a gente possa aí especificar. Acrescentei ainda no seu slide
pelo fato da pena cominada máxima ser inferior a 2 anos, 3 meses, a pena cominada máxima, 3 meses, trata-se de um delito de menor potencial ofensivo, previsto lá no rito especial, no rito sumaríssimo da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Avançando. Inciso 2 do artigo 58. Inciso 2 do artigo 58. Acompanhe a leitura. Utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos. Pena de detenção de 2 a 6 meses. Consideração que alguns doutrinadores fazem, que você tem que olhar esse tipo penal com muita cautela, porque você sabe que muitas comunidades indígenas são objeto de incentivo até mesmo pelo governo com turístico, com ecoturismo. Então, na realidade, o que esse tipo penal visa tutelar, proteger, é a comunidade indígena de uma exploração sem medidas. Mas o turismo em si, a princípio, estaria protegido e não constituiria por si só uma infração penal, a não ser que você estivesse explorando de alguma forma esse índio ou comunidade indígena com essa finalidade lucrativa. O turismo por si só, a princípio, não constituiria infração penal. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, formal, de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo, praticado por um só agente, plurissubsistente, portanto, admite tentativa em tese. Você observa que a classificação se repete, coloquei aí somente para fazer o reforço. Mais uma vez, trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima cominada em abstrato, aqui 2 a 6 meses, pena máxima cominada em abstrato, não é superior a 2 anos. Legal? Bem tranquilo. Só você conhecer o texto de lei, fazer aquela leitura do texto de lei, você conhecer o crime, porque se essa infração penal cair, cairá unicamente cópia do texto de lei. Avançando. Inciso 3. Acompanhe a leitura do inciso 3. Propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebida alcoólica nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Aqui o legislador teve a cautela, seguindo de certa forma um pouco o que o NUT fala, de especificar qual tipo de índio estaria sendo objeto de tutela. O NUT abrange, ele especifica que basicamente só o índio em vias de integração ou isolado seria objeto de tutela. Aqui o legislador foi expresso, os índios não integrados. Propiciar é o verbo, facilitar. Não necessariamente preciso conseguir o resultado naturalístico, que é introduzir e gerar um dano àquela comunidade, aqueles índios, com a introdução de bebida alcoólica. Essa é uma infração penal que eu chamaria a atenção para você, que teria uma incidência maior nos concursos. Por que tem uma incidência maior? Porque basicamente toda a jurisprudência das infrações previstas no Estatuto do Índio estariam aqui nesse inciso 3. Você encontra bastante jurisprudência sobre esse inciso 3 nos tribunais. Então, por consequência, a tendência é que isso caia mais nas provas de concurso, principalmente em nível federal. Um crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por outros índios. Normalmente, essa infração penal tem como figura, na parte autora, um índio integrado.
é aquele índio que se integrou à sociedade, saiu da comunidade, encontrou facilidades para introduzir, óbvio, bebida alcoólica lá na comunidade indígena e ele mesmo pratica a infração penal. A jurisprudência, nós observamos, reflete esse caso prático. De forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e admite tentativa. Uma infração penal tranquila, também infração do juizado especial criminal, pena máxima combinada não é superior a 2 anos, está aqui, 2 anos é a pena máxima. Então aplica o rito da lei 9.099, infração de menor potencial ofensivo, artigo 58, inciso 3º do Estatuto do Índio. Legal? Então bota uma observação no teu inciso 3, se dá uma atenção especial a ele na leitura. Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de 1/3 quando o crime for praticado por funcionário público ou empregado do órgão de assistência ao índio. Essa causa de aumento, todas as causas de aumento, principalmente nas legislações em que você não observa muitas controvérsias, ela é importante. Porque o examinador, fica aqui a dica, ele tem que eliminar o candidato de alguma forma, ele tem que buscar meios de eliminar o candidato. Então ele normalmente coloca a causa de aumento para derrubar o candidato. E ele troca o que a causa de aumento? A escala ou a fração. As penas estatuídas são agravadas, ele vai botar são diminuídas, ou ele vai botar são agravadas da metade, são agravadas de 2/3, de 1/4. Eu sei que é injustiça com o candidato falar para ele, você tem que decorar a causa de aumento, mas já caíram em inúmeros concursos pegadinhas desse tipo. Como é que você vai fazer na sua técnica de estudo para você lembrar disso? Você sublinha a causa de aumento e vai ler o texto de lei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É isso que eu indico para os alunos, sempre ler o texto de lei, óbvio, com algumas palavras-chave sublinhadas, principalmente os verbos dos tipos penais, aqui ó, sublinha, no inciso 3, sublinha o propiciar, os núcleos das condutas e as causas de aumento também. E procura sempre estudar essa parte textual, que é uma parte mais de decoreba, no momento que você normalmente está mais cansado. Por quê? Porque você precisa de menos raciocínio jurídico, isso te facilita aí, você reserva o tempo que você está menos cansado para as matérias mais complexas que te exigem um raciocínio maior. Legal? Fica a dica, fica a dica. Vamos avançar. Causa de aumento de pena. E aqui eu botei uma remissão a título de ilustração, porque ele fala aqui, ó, praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. Normalmente você vai aplicar aqui o conceito de funcionário público, muito semelhante à aplicação que está no Estatuto do Índio, prevista lá no 327 do Código Penal. Então, quando você estuda os crimes contra a administração pública, os crimes praticados por funcionário público, você estuda lá o 327 do Código Penal, faça uma remissão aqui, onde está a palavrinha funcionário ou empregado, ao 327 do Código Penal, só para você lembrar na hora do seu estudo. Artigo 59, ainda sobre os aspectos criminais. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes em que o ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de 1/3. Então, eu tenho uma agravante específica no artigo 59 de 1/3, de 1/3 nos casos de crime contra a pessoa, patrimônio ou costumes. Então, isso é uma pegadinha clássica. Por quê? Porque você tem um crime contra o patrimônio, um furto, um roubo, um homicídio, em que a vítima é um índio. A vítima é um índio, mas basta ser qualquer tipo de índio, não. É um índio não integrado. E aí cai a pegadinha perguntando se existe causa de aumento
ou existe causa de aumento, ou a causa de aumento é da metade, de 1/3, 2/3. E você, óbvio, lembra muito bem, você estuda com muito mais frequência o Código Penal e não acha nenhuma causa de aumento lá, seja geral ou especial, no Código Penal. Mas há causa de aumento sim, está aqui no artigo 59 da lei. Você tem uma causa de aumento de pena, é muito importante você sublinhar nessa causa de aumento de pena a escala agravada de 1/3, em quais hipóteses? Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra os costumes, e agora não se fala mais crimes contra os costumes, desde a reforma implementada lá no Código Penal, que alterou, né, os delitos hoje chamados de delitos sexuais, que atentam contra a liberdade sexual, não se fala mais de costumes. Aqui, quando ele falou de crimes contra os costumes, ele está falando crimes contra a liberdade sexual, que outrora era chamado no Código Penal de costumes. O bem jurídico tutelado era equivocadamente chamado de costumes. E também sublinha no teu código com outra, de preferência de outra cor, em que o ofendido seja índio não integrado. Porque se isso cair na prova, ele vai trabalhar, né, com essas palavras-chave. Ele vai botar que figure índio. Não é qualquer tipo de índio, está errada a afirmação. Não sei se você consegue observar que um artigo simples desse, tranquilo, sem qualquer tipo de controvérsia, pode gerar inúmeras pegadinhas na hora da prova. Ele pode mudar a escala penal, pode mudar a vítima, né, no caso da incidência, vítima, índio não integrado, pode mudar os tipos de crimes, então toma muito cuidado com isso, porque esse detalhe certamente vai fazer a diferença para você na hora da prova. E aí encerramos os aspectos de tipificação de condutas criminosas, para agora entrar em alguns aspectos processuais, tais como a competência para processo e julgamento. Qual será, né, a competência para processo e julgamento? A regra, você sabe, você estuda em processo penal isso, é que a competência é da Justiça Estadual. Essa é a regra. Mas vamos ver se aqui, se os crimes previstos no Estatuto do Índio e também se os crimes cuja vítima seja o índio, a competência necessariamente será a estadual. Vamos ver. Começar pela súmula 140 do STJ. Lembrando, né, que determinadas bancas gostam muito da jurisprudência dos tribunais superiores. Então você tem que dar uma atenção especial a isso. Você não vai encontrar um artigo da Constituição ou um artigo do Estatuto do Índio estabelecendo a competência. Mas toma muito cuidado com isso, porque a súmula, a jurisprudência, cai muito em determinadas bancas de concurso, tais como o CESP, concursos da área federal também cai muito. Súmula 140 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Então você tem aí a súmula 140 pacificando uma controvérsia que especifica que não é o fato da qualidade dele ser índio, a princípio, que irá definir a competência como competência da Justiça Federal. Trouxe para vocês aí o artigo 109 da Constituição, os incisos 4º e 11º. Acompanhe a leitura. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Paro por aqui, está sublinhado. Interesses da União. E no inciso 11, eu tenho também definindo a competência da Justiça Federal, disputas sobre direitos indígenas. Porque tutelar de forma coletiva o índio é interesse da União. Não de forma individual, individualizada, mas de forma coletiva sim, é interesse da União. Então você tem aí
os artigos 109, 4º, combinado com o 11, trazendo a competência da Justiça Federal. Vamos avançar. Então, os crimes tipificados, e aqui fica a regra para você decorar. Os crimes tipificados no Estatuto do Índio, são de competência da Justiça Federal. São de competência da Justiça Federal. Por quê, Marcos? Porque a União editou o Estatuto do Índio, objetivando tutelar a comunidade indígena como um todo. E óbvio, um grupo, certo? Um grupo especificado de índios, mas não o índio por si só, por ter a qualidade de índio. Então, por essa razão, eu poderia dizer pelo 109, 4º e 11º combinado, que, sem dúvida nenhuma, os crimes do Estatuto do Índio são da Justiça, da competência da Justiça Federal. Legal? Vamos avançar. Essa é uma boa questão para cair na prova. Você tem que tomar muito cuidado. Vou retornar aqui, ainda para abordar um aspecto aqui. Se eu tenho, por exemplo, um crime de homicídio, trabalhando aqui na competência da Justiça Estadual, um crime de homicídio em que uma pessoa que não tem a qualidade de índio atente contra a vida de um índio. Esse crime por si só não é da competência da Justiça Federal. Por quê? Eu tenho que novamente olhar aqui. Está no inciso 4º? Não está, porque não está previsto no Estatuto do Índio. O homicídio está previsto no Código Penal. E esse homicídio foi relacionado à disputa sobre direitos ou terras indígenas? A princípio não. O caso tem que te dizer. Então, se o homicídio foi praticado, por exemplo, por disputas de terras ou disputas de algum outro aspecto indígena, aí sim eu trago esse homicídio para a Justiça Federal. E esse raciocínio eu vou trazer, eu vou tratar, eu vou importar para todo tipo de crime que não esteja previsto no Estatuto do Índio. Então, crimes contra o patrimônio, crimes sexuais. Se você não tiver o aspecto da disputa sobre direito indígena, você aplicará, voltando aqui o slide, a súmula 140 do STJ e, portanto, a competência será da Justiça Estadual. Normalmente o candidato acha que só pelo fato de existir o Estatuto do Índio, a competência será da Justiça Federal. Não será. Acabei de explicar isso para vocês. Os crimes que estão previstos no Estatuto do Índio, competência da Justiça Federal, com base aqui no inciso 4º do 109 da Constituição. Todos os outros crimes em que você tenha o índio como figura, como sujeito passivo, como vítima do crime, só teremos a competência da Justiça Federal se o crime for praticado na disputa sobre direitos indígenas. Caso contrário, mais uma vez, aplico a súmula 140 do STJ. Esse aspecto da competência também cai muito nos concursos, então você tem que ter lá no seu Estatuto do Índio o 109 da Constituição, nos incisos 4º e 11, e a súmula 140 do STJ na remissão do seu código, na remissão do seu Estatuto do Índio. Legal? Com isso, nós fechamos aí o Estatuto do Índio, certo de que abordamos pelo menos 99% das controvérsias. Eu deixo sempre 1% para a imaginação do examinador e esperamos que com isso, se cair uma questão nessa na prova, você gabarite essa questão, porque não tem maiores problemas no Estatuto do Índio. Legal? Ficamos aqui, até o nosso próximo encontro com uma nova lei especial. Um abraço, meu amigo.